Contexto histórico. Bom dia, meu nome é Nicole e eu vou falar sobre o contexto histórico dos regimes totalitaristas. Os regimes totalitaristas foram regimes que tiveram seu auge durante a época de 1920 e 1930. Eles tiveram seu auge nessa época, pois, após a Primeira Guerra Mundial, muitos países estavam insatisfeitos com o resultado da mesma. Eles então decidiram aderir a estes regimes como forma de enaltecer seu país. Eles fizeram com que a população tivesse total repulsa por outras nações. Após a Segunda Guerra Mundial, esse tipo de regime foi totalmente abolido e proibido pela Organização das Nações Unidas, ou ONU, como é conhecido hoje em dia, mas ainda existem países que são totalmente contra a proibição desse regime, como, por exemplo, a Coreia do Norte, que até hoje usa a ditadura como principal forma de governo. Principais ditadores. O regime totalitário ele foi liderado por dois grandes ditadores de sua época. Foi liderado por Stalin e por Hitler. Hitler liderando a Alemanha e Stalin acabando liderando a União Soviética. Hitler, ou Adolf Hitler, como é popularmente conhecido, ele foi o líder do nazismo e ditador da Alemanha entre 1933 e 1945. Hitler, nascido na Áustria, acabou aderindo ao antissemitismo e o extrema-direita na sua vida desde muito jovem. Ele acabou assumindo o poder do Partido Nazista e ascendeu ao poder da Alemanha em 1933. Hitler nem sempre foi um homem tão cruel e amargo na sua vida. Ele acabou se tornando um homem mais cruel após a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial, onde ele acabou impondo regimes totalitários, perseguindo os judeus e praticando uma política de eugênia na sociedade. Stalin, Joseph Stalin, ele foi o líder da União Soviética, onde ele acabou comandando por cerca de 30 anos. Onde aconteceu o regime totalitário? Ele foi mandante e líder de muitos crimes durante seu governo. Ele foi mandante de inúmeros genocídios, perseguições políticas e entre outras atrocidades. Stalin, assim como Hitler, acabou se juntando ao extremismo na sua juventude. Já Stalin acabou chegando aos 21 anos de idade em 1899, onde ele se juntou ao comunismo. Além disso, ele acabou se juntando também ao lado clandestino, em seu país natal, que é a Geórgia, onde ele acabou tentando aprender táticas de guerrilhas e se juntou aos sociais-democratas da sua localidade para aprender táticas de revolução, que todavia não foi o suficiente para Stalin, onde pouco tempo depois ele acabou decidindo para entrar ao comunismo russo. Consequências de um governo totalitário. Tiveram 5 regimes totalitários, que são ditadura de Salazar, ditadura de Franco, além das 3 principais, que são nazismo, italismo e fascismo. O nazismo foi liderado por Adolf Hitler, ocorreu entre 1933 e 1945. O fascismo foi liderado por Benito Mussolini, vigorou na Itália entre 1922 e 1943. O italismo foi o comunismo soviético iniciou em 1917 a partir da Revolução Russa. O franquismo e o socialismo. Francisco Franco foi um general que dominou a Espanha entre 1939 e 1975. Antônio de Oliveira Salazar dominou Portugal entre 1926 e 1970. Características dos regimes totalitários. Os regimes totalitários, em especial os da Itália, governo fascista Mussolini entre 1922 e 1945, e o da Alemanha, o nazismo de Hitler, que governou entre 1934 e 1945, tiveram como principais consequências para o mundo dezenas de milhões de mortes e a devastação da infraestrutura europeia. Isso se deu, pois foram os grandes responsáveis pela Segunda Guerra Mundial, tendo repetidas vezes rompido os acordos diplomáticos que haviam sido estabelecidos.
atacando países para expandir seus territórios e buscando impor a sua ideologia extremista e racista pelo mundo, tendo isso duramente combatidos. E nesse combate perderam-se muitas vidas e muitos recursos. Eu vou falar das principais características dos regimes totalitários. Começando pelo culto ao líder. Basicamente, o culto ao líder o líder era reverenciado em todos os três regimes e imagens deles eram espalhadas em todos os países. Como um ser superior, um ser total Fascismo autoridade. e nazismo. Por todo o país havia imagens desse líder, independente do líder dos regimes. Outra característica é a censura. Os meios de comunicação não podiam emitir opiniões que não fossem aprovadas pelo governo. As existências de opositores também eram calados à força. Não poderiam ter uma opinião que não fosse aprovada por esse líder ou por esse governo. Uma opinião contrária, por exemplo. E isso era censura. Supressão dos partidos políticos. Todos os outros governos eram estritamente proibidos. Não haveria outro governo senão aquele. Criação de inimigos internos e ou externos. Retórica totalitária criava inimigos internos e externos e o combate a esses grupos justificavam a tomada de medidas extremamente autoritárias. Vou falar um pouco sobre o nazismo e o fascismo. Bom, o fascismo foi um regime totalitário que surgiu na Itália entre as décadas de 1920 e 1940. Sua ideologia é autoritária, racial, violenta e nacionalista. O nazismo foi um movimento político surgido na Alemanha na década de 1920 e que chegou ao seu poder em 1930. Os nazistas eram membros da NSDAP, um partido de extrema-direita, nacionalista e de caráter muito xenofóbico. Defendiam, entre outras coisas, a ideia de superioridade racial dos arianos, que os judeus eram inimigos do povo alemão e que a Alemanha deveria se defender contra os países europeus, seus inimigos naturais.